os dois principais motivos pelo qual Jesus veio há 2019 anos atrás, era primeiro para revelar o Abba. Jesus não veio revelar um Deus de barba branca, Jesus não veio revelar um Deus de uma religião, Jesus não veio revelar o Deus que controla uma igreja, um espírito religioso, mas Ele veio revelar algo que quase ninguém entendeu na sua época. Ele veio revelar um Deus que tinha um nome, e o nome desse Deus é Abba. Sabe, eu sonho que um dia que no Brasil a gente vai parar de orar em nome de Deus e a gente vai começar a orar no nome dele, que é Abba. Porque nosso Deus tem um nome. E esse nome está totalmente ligado à revelação de quem Ele é. E amigo, você pode estar anos sentado num banco de uma igreja, você pode ter feito dezenas de viagens missionárias, mas a gente ainda pode não entender o que é paternidade e filiação. E o segundo motivo pelo qual Jesus veio, além de revelar o Pai, foi para nos tornar filhos de Deus. Como Romanos acabou de falar, que o Espírito de Deus testifique em nosso espírito que nós somos filhos. Não importa se você nasceu num lar destruído pelo divórcio, não importa se você não conheceu seu pai e sua mãe, não importa se você é órfão, cresceu no orfanato, se você cresceu numa rua aonde você passou a sua infância, Deus é Pai, e Ele quer te adotar como filho nessa noite. Amigos, eu demorei 17 anos para entender que o Deus que eu cantava sobre, que o Deus que eu me relacionava, que o Deus que eu orava, era o meu Pai. João fala que tudo que sai da boca de Deus é verbo. O verbo se fez carne. A palavra de Deus também fala que todo o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus, pelo logos de Deus. Isso quer dizer, amigos, uma coisa muito importante para todos nós aqui nessa noite. Eu digo isso profeticamente, se você tem fé, você vai receber isso hoje. Toda palavra lançada dos céus para a terra, ela é na verdade um verbo, uma ação que vai se tornar algo real na sua vida. Toda palavra que Deus lança sobre nós, ela nunca é um adjetivo, ela nunca é só um substantivo, ela é um verbo. Quando Deus chamava Gideão de homem valente, Ele estava tornando Gideão homem valente. E quando Deus libera uma palavra sobre você, você precisa entender que Ele não está só liberando isso, Ele está te tornando isso que Ele fala sobre você. E você sabia que Deus planejou todos os dias da sua vida desde antes do seu nascimento? Você sabia que os pensamentos do seu papai sobre você são mais numerosos do que os grãos de areia da terra? Nós não temos um Deus que está longe e fica simplesmente num trono só esperando como Ele vai mostrar para os seus filhos que Ele é Deus. Ele também é isso, Ele também é justiça, Ele também é fogo consumidor, mas Ele também é graça e misericórdia. Sabe, e orando sobre hoje aqui, eu senti que Jesus Ele tem uma missão muito clara para vocês aqui hoje. Só que a missão clara, Jesus falou para eu não falar sobre isso hoje. E Jesus falou para mim: André, antes da manifestação dos filhos, eu preciso que eles entendam que eles são filhos. A palavra de Deus diz que toda a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Vocês estão comigo? E eu queria contar um pouquinho do meu testemunho e depois falar um pouquinho do que a palavra de Deus fala a respeito de adoção. Amigos, eu vivi minha vida inteira, minha mãe está aqui, ela sabe mais sobre mim do que eu mesmo, minha esposa também,
Meu filhotinho está aqui. Oi, filho. E desde que eu nasci, eu era uma pessoa que eu precisava da atenção das pessoas. Sabe aquele carinha que tinha que ficar fazendo piada toda hora para todo mundo rir? Mesmo que seja sem graça as piadas? Então, era eu. Todo mundo tem um amigo sem graça, não é verdade, gente? Aí hoje, pela graça de Deus, eu fui substituído pelo Grilo. Nosso baixista. Ele é a pessoa mais sem graça que eu já vi na vida. Só que ele me ajudou a me aceitar e voltar a ser sem graça, gente. E era tão engraçado porque ao mesmo tempo que eu tinha uma necessidade de atenção, ao mesmo tempo eu tinha a maior timidez e vergonha do mundo. É verdade, filho. Eu lembro que eu fazia aula de teclado. A minha professora só me ensinava a música do Backstreet Boys. Aí eu cansei. Falei para ela, ô professora, passa uma música mais legal. Ela mandou, sabe o quê? Sandy Júnior. Aí eu falei, vou tentar mais uma vez. Então, prof, não tá legal. Ela me passou do N5, aí eu desisti de teclado, gente. Mas eu lembro um dia que minha mãe chegou lá em casa e falou assim, filho, mostra pra gente, pra mim, pro seu pai, o que você aprendeu hoje. Cara, eu escondi, acho que você nem sabe disso. Eu escondi a fonte do teclado para falar que a faxineira sumiu com a fonte só para eu não tocar na frente dos meus pais. De vergonha. E olha que engraçado, ao mesmo tempo que eu queria ser aceito, que eu queria que as pessoas me vissem, eu tinha vergonha. E isso foi, de acordo com a minha adolescência, isso foi gerando algo em mim que eu precisava ser aceito pelos meus amigos do colégio. Então eu tinha que ouvir o que eles ouviam, eu tinha que fazer o que eles faziam, porque na verdade eu só queria ser aceito. E aí eu me mudei para São Paulo. Jesus me expulsou daqui, infelizmente, eu amo essa cidade, mas Ele me tirou daqui para que eu tivesse um tempo sozinho com Ele. E nesse processo, cara, eu me apaixonei por Jesus como nunca. E eu comecei a adorar Ele no meu quarto. Logo que eu mudei para São Paulo, as coisas não eram tão fáceis assim como hoje. Não sei quem lembra ainda daquele barulho quando conectava na internet. Gente, eu sou velho. E aí eu lembro que lá em São Paulo demorou cerca de 2 a 3 meses para conseguir instalar a internet em casa. Eu tinha só uma cama, não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada. Era uma cama e um violão. E eu estudava só de manhã e depois ficava o dia inteiro com Jesus no meu quarto, adorando a Ele o dia inteiro, porque Ele era a minha diversão, Ele era o meu passatempo. E eu lembro que eu fui para a primeira viagem missionária da minha vida. Eu tinha 17 anos, ou 18 anos, não lembro. E eu fui para Ubatuba. Quem conhece Ubatuba? Ou Uba-chuva. E eu lembro que a gente chegou lá e a gente ia ficar uma semana internado numa escola pública. Era período de férias, era julho. Então, não tinha nenhum aluno, porque era férias. E a gente estava lá, a gente ocupou toda a escola, os colchões lá, e a gente usou a escola como uma base, para a gente ficar uma semana jejuando, adorando e orando sem parar, para depois ficar uma semana nas ruas pregando o evangelho. E eu lembro que eu me preparei antes de ir para essa viagem, cara. Eu estava estudando a Bíblia, via mensagens de pregadores, queimando por Jesus. Cara, eu vou fazer missão. Vou chegar na praça, os demônios vão correr. Vou curar enfermo, falar paralítico, levanta. Hoje é dia de bondade. E aí, eu lembro que na primeira noite, o pastor pediu para eu liderar a adoração. As pessoas vão ver como eu estou queimando por Jesus. Peguei meu violão, adorei. Na segunda noite, o pastor vai me chamar de novo. E o pastor chega até mim e fala assim: André, hoje eu não quero que você ministre louvor. Eu quero que esse menino ministre no seu lugar.
Só que o menino, ele morava comigo em São Paulo. E eu sabia que ele estava em pecado. Que ele não queria nada com Jesus, cara. E eu fiquei com inveja gospel. Falei, como assim esse pecador? Esse cara que não lê a Bíblia. Esse cara que faz um monte de coisa errada. Eu fico vendo vídeo de pregação para aprender mais de Jesus. E aí ele vai adorar no meu lugar. Cara, eu fiquei com orgulho ferido. E eu lembro que naquela noite começou e eu nunca vou esquecer essa noite. Eu era uma pessoa extremamente tradicional, extremamente, por toda o meu passado, da igreja que eu fui criado. Eu falava contra quem falava em línguas, falava contra qualquer mover de espírito, falava qual que é o propósito de alguém ficar rindo, babando no chão. E eu estava lá para pregar o evangelho e ainda com as minhas doutrinas, a minha caixinha da religião. E aí esse meu amigo começou a ministrar, e eu estava ali do lado, tocando violão, né? Sem cantar. Cara, não deu 5 minutos de louvor, meu violão parou de funcionar. Aí chegou um amigo meu, pegou um microfone, né? Botou assim em frente ao violão para pegar o som. Cara, deu 5 minutos, o microfone parou de funcionar. Falei, oh Deus, está me tirando? Já me tirou de ministrar louvor, agora está me tirando de tocar violão, você não quer que eu te adore, é isso, você não recebe a minha adoração. Cara, eu fiquei bravo com Deus. Eu deixei o violão, fui para o último assento. Cara, quando eu chego no último assento, eu vi a gente fazia evangelismo com arte. Eu vi 3 b-boys dançando uma coreografia juntos, sem planejar, totalmente profético no espírito, cara, nunca vi um negócio desse. Os caras caíam no chão, ficavam girando, aí depois dançavam uma dança de guerra, assim, cara, muito louco. E nisso um menino estava do meu lado. Esse menino, sabe aqueles meninos que a mãe força para ir no acampamento da igreja? Esse menino foi forçado pela mãe para ir no evangelismo. E cara, esse menino, ele se converteu no dia anterior. No primeiro dia, lá no evangelismo, ele já aceitou Jesus. Começou a mudar de vida, chorou, teve um encontro com Jesus. E ele era skatista. Estão comigo? Cara, no primeiro dia, no culto da manhã, ele aceitou Jesus. No período da tarde, que era o período de praticar os esportes e as artes, ele, skatista, caiu, quebrou o pé. Imagina, você é skatista que vai ficar dando manobra para as pessoas virem te ver, e ele quebrou o pé. Ele, o que Deus quer que eu faça aqui? Não sei o quê. Acabei de aceitar Jesus, à tarde eu já quebrei meu pé. Engessou tudo. E nesse segundo dia, quando eu estava ali no fundo da igreja bravo, esse menino entra em pânico. E ele começa a gritar desespero, galera. Mas tipo assim, mesmo, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Sai daí, tem um leão no meio do palco, sai daí. Mano, esse menino 2 dias de convertido, já teve visão aberta e viu um leão no palco. Aí eu desisti, eu falei, Deus, você está me tirando mesmo. Você me tira do louvor, me tira do violão. O menino se converteu ontem e já está vendo o leão. Cara, eu fiquei bravo mesmo. E eu não sei explicar como, mas parece que em 5 minutos, tudo que eu vi de Jesus na minha vida, que minha família me ensinou tudo, parece que em 5 minutos, eu duvidei de tudo isso e eu falei, Deus não existe. Porque como Ele existe, essas pessoas estão dançando aqui profeticamente, tem um menino vendo leão, e eu estou aqui assim, quer saber? É tudo fruto de emocionalismo. É tudo uma galera manipulada, psicologicamente frágil, que qualquer coisa as pessoas ficam arrepiadas, e Deus não existe. Cara, na mesma hora o meu pastor de jovens subiu no palco. Ele pediu para parar o louvor, toda a adoração. Ele falou assim, galera, me perdoa parar tudo isso, mas Deus acabou de me revelar que alguém aqui está duvidando que Ele existe. Cara, pense em alguém com medo. Deus não me manda para o inferno.
E aí vem a resposta mais linda do nosso papai. Amigos, toda profecia, toda denúncia de Deus para as nossas vidas, ela vem com um dedo apontando, mas ela vem com outro dedo te levantando. Deus nunca denuncia algo que Ele não te dá a oportunidade de fazer diferente e de te ajudar. Nesse momento eu comecei a chorar. E o pastor continuou: mas você que duvidou, hoje Deus vai falar com você pessoalmente, não porque você duvida, mas porque Ele te ama. Cara, nisso veio um menino que ele nunca me viu na vida, ele botou a mão no meu ombro, ele sabia que era eu, e Deus começou a falar em primeira pessoa com ele. Comigo, desculpa. Eu nunca vou esquecer as palavras que ele me falou nessa noite, porque a minha vida mudou completamente em uma noite. E a primeira palavra que ele me falou foi: filho. Cara, e lembra que eu falei que quando Deus te fala algo, Ele está te tornando algo. Naquele momento que Ele só falou filho, foi como se eu entendesse que eu tinha um pai. Foi como se eu entendesse que de verdade eu era filho, não era uma historinha da Bíblia. Não era uma historinha que as pessoas cantavam, mas Ele me via como filho. Como pode ser isso, cara? E a segunda coisa que ele me falou foi: eu te vejo. Cara, quando ele falou isso, foi como se eu fosse levado a várias cenas da minha infância. Cenas que às vezes eu estava sozinho, eu queria a atenção das pessoas e o papai estava lá. Eu fui levado a cenas de quando eu era criança, eu ficava escalando no telhado, minha mãe sabe, eu escalava no telhado de casa sem contar para ninguém. Cara, eu fui levado a essa cena e Deus falando: o diabo te levou ali para te matar. Cara, eu não sei porque eu subia no telhado e eu ficava olhando para baixo. Tinha um prédio de 9 andares. E o pai falava: mas eu estava lá. Eu comecei a ver momentos que eu queria a aceitação dos meus amigos, e ele estava lá me vendo o tempo todo, me vendo, me aceitando, me desejando. E tudo o que eu queria era a aceitação dos outros. Cara, e ali, naquele instante eu caí no chão, eu comecei a falar em outras línguas, eu nem sei dizer o que aconteceu. Eu fiquei 2 horas chorando ali naquele chão, sendo batizado, imerso pela revelação de que Ele era um pai. A gente estava semana passada em Recife, no estado do Pernambuco, e a gente estava servindo uma base missionária, Shores of Grace. O Nick e a Rachel Billman se mudaram dos Estados Unidos para resgatar crianças que foram abusadas e garotas que estão se prostituindo na rua. E o Nick me contou uma história 2 anos atrás de que ele pegou um caso de uma menina. Essa menina foi abusada pelo próprio pai por anos e anos e anos. E quando ela chegou até o abrigo, o Nick falou para ela, falou assim: vamos ali para a salinha que a gente vai orar para a gente ter um encontro com o papai. Essa menina saiu correndo com medo. O Nick, sem entender, falou assim: o que está acontecendo? Ela tinha um Nick. Eu nunca vou ter um encontro com esse papai. Quando eu tinha encontro com o meu papai aqui da terra, ele fazia o que fazia comigo. Imagina se eu for para o encontro com o papai que você fala que é todo poderoso. A visão de paternidade dessa menina estava totalmente destruída. Eu lembro do Nick falando para mim: André, quando eu ouvi isso, eu entendi que não adiantava eu pegar um violão e começar a tocar. Eu falei assim: não, mas escuta essa música. Não, mas vem cá, senta aqui comigo, vamos assistir essa pregação no YouTube. Ele falou assim: André, eu precisava que o pai descesse ali e reescrevesse a história dessa menina totalmente. Ele disse que ele falou: segura na minha mão.
confia no tio. E começou a falar para ela sobre o Abba. E eu falei assim: eu quero só que você comece a chamar ele pelo nome dele. Então você vai só começar a chamar ele pelo nome. Abba. 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 Depois de 5 minutos, o Nick fala que essa menina começou a chorar e gritar: Abba, 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 eu também te amo, eu também te amo, Abba, Abba. E começou a dançar, e dançar, e dançar. E Deus reescreveu totalmente o que era paternidade para essa menina. E é por isso que eu falo: não importa se você cresceu sem seus pais, não importa se você passou pelo divórcio, não importa como seu pai ou sua mãe te tratou, o que importa, e eu estou aqui hoje para dizer, é que você tem um pai que é perfeito, um pai que é o pai das luzes, e que todo bom presente vem dele, e não há nenhuma sombra sequer que possa fazer a gente duvidar da bondade desse Abba. E a maior oração que Jesus nos ensinou, ela começa com um grande convite, que é: Pai Nosso. Ah, se a gente entendesse o que Jesus quis dizer com essas primeiras palavras. E esse pai não é um pai de um filho mimado, que é só um pai meu. Não, ele é um pai nosso. Ele é o pai de todos aqui. Ele é pai de todos os órfãos. Ele é pai de todas as garotas de programa. Ele quer ser pai de todos os jogadores de futebol. Ele quer ser pai de todos os garçons que você vai para comer pizza depois do culto e você maltrata. Ele quer ser pai de todos os atendentes do cinema. Ele quer ser pai de todos os políticos. Ele quer ser pai de todos os empresários. Porque Jesus veio revelar o Pai. Sabe, uma vez os discípulos estavam falando: ô Jesus, quando que a gente vai ver o Pai? E Jesus, naquele meme assim, né? Fala: vocês ainda não entenderam, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a exata revelação do Pai que nós temos. E olha que interessante, a gente acabou de ler Romanos 8, e fala lá também em Efésios 1:5, quem quiser abrir. Diz que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Cara, eu preciso te dizer que você nasceu para muito mais. Você nasceu para fazer muito mais. E você sabe disso. Eu sinto que tem pessoas aqui: deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo não depende de um apelo, cara. O Espírito Santo não tem botão de liga e desliga, ele já está agindo agora. Eu sinto que tem corações aqui que estão batendo mais rápido, e você sabe que é com você. Você nasceu para muito mais, porque você é filho. Não viva como escravo. Não viva como escravo das suas vontades, como escravo do tempo, como escravo da sua rotina, porque existe muito mais. Porque você foi predestinado, você foi marcado para ser filho de Deus. Você foi predestinado para ser adotado. E eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra adoção. Sabe, amigos, eu creio que a igreja precisa levantar a bandeira de adoção. A igreja hoje levanta a bandeira contra o aborto, e está totalmente certo, porque o aborto é uma abominação para um pai. Mas agora a igreja precisa dar uma resposta para o aborto, e a resposta para o aborto se chama adoção.
Eu vejo casais que tentam ter filhos há 20, 30 anos, fazendo propósito, indo visitar profeta, mas nunca nem pensaram em adotar uma criança. A adoção precisa existir no coração de todo cristão, porque foi assim que Ele nos recebeu em sua família. Amigos, um dos nomes de Jesus é filho de Davi, certo? Quem na família de Jesus era a linhagem de Davi? Alguém? Ninguém sabe? José. José veio da linhagem de Davi. Mas eu te pergunto, se Jesus nasceu de uma virgem, ou seja, não tinha DNA de José em Jesus, como é que Jesus era filho de Davi? Adoção. Adoção. E sabe, a palavra adoção no Novo Testamento, ela é huiostesia. Repete comigo, huiostesia. Olha lá, está todo mundo falando grego. E olha que interessante, amigos. A gente leu lá em Romanos 8, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só que olha que interessante, a palavra usada para filhos aqui é huios. Fala comigo, huios. Olha lá, vocês já sabem duas palavras em grego, estão fluentes, gente. Existem duas palavras no grego para filho, teknon e huios. Teknon é o filho imaturo, um filho que ainda não passou pelo processo de adoção. Huios é o filho maduro. Então a palavra de Deus está falando que todos os que são huios de Deus, ou seja, todos que são filhos maduros, eles são guiados não por uma tradição, não por uma religião, não por algumas doutrinas específicas, mas eles são guiados pelo Espírito de Deus. Aonde se encontra a imaturidade cristã, amigos? A imaturidade cristã se encontra quando não é o Espírito de Deus que está te guiando, mas é a opinião de homens, é a tradição de homens, é o seu dia a dia. Mas todos aqueles que são filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Aonde o Espírito Santo quer me levar hoje? Cara, eu vim almoçar no Habib's, o que o Espírito Santo quer que eu fale aqui hoje? Cara, eu entrei na minha faculdade, cheguei no meu curso, o que o Espírito Santo quer que eu faça aqui hoje? Porque os filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. E é a mesma palavra em grego que diz que toda criação espera com ardente expectativa a manifestação dos huios de Deus, ou seja, dos filhos maduros. E a adoção eu acabei de falar que é huiostesia, ou seja, tem huios aí. Tesia, processo. Então a adoção em grego significa o processo para se tornar filho maduro. Isso quer dizer adoção no Novo Testamento. É mais do que alguém que era órfão é trazido para uma família. É um filho imaturo, um teknon que está se tornando um filho maduro. E amigos, por que é tão necessário a gente entender que nós somos filhos e a gente ir para o grau de filhos maduros? É porque quando a gente não tem a identidade que Deus quer que a gente receba, a gente vai se tornar aquilo que a gente está fazendo e não o que a gente está sendo. Se Jesus, e eu sei o que Ele quer fazer com vocês, e Jesus me pediu para ainda não falar isso, é porque se Ele mostrar agora um chamado, um propósito para vocês, sem vocês entenderem quem vocês são, vocês vão ser determinados pelo que vocês estão fazendo e não o que vocês estão sendo. Amigos, eu não sou um missionário, eu não sou um pregador, eu não sou um ministro de louvor, eu sou um filho. Porque o que determina quem eu sou não é o que eu faço, mas é o que o Abba falou que eu sou. Se eu sou um ministro de louvor e a minha identidade se tornar essa, daqui a 10 anos, e se eu perder minha voz? E se daqui a 10 anos Deus me mandar mudar para a Rússia? Então eu perdi minha identidade, cara. É por isso que tem muita gente que é demitida e pira, entra em depressão.
É por isso que tem muita gente que às vezes termina um relacionamento e pira, porque você se deixou determinar pelo que você está fazendo e não pelo que o pai diz que você é. Então a partir de hoje, comece a entender quem você é. Lá em Coríntios diz que nós refletimos como um espelho a glória do Senhor, e então somos transformados de glória em glória, certo? Se vocês forem procurar também no léxico grego, vocês vão ver que glória significa doxa, e doxa é a primeira, na verdade o primeiro significado de doxa é opinião. Olha que maravilhoso, Deus está falando que nós refletimos como um espelho a opinião do Senhor, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então toda vez que você está num espelho, você está vendo a opinião de Deus sobre você. Então nós somos transformados de opinião em opinião, ou seja, o que o céu está falando sobre nós. O que a família de Davi falava sobre ele. A família de Davi nem lembrou dele quando alguém ia ser ungido rei. Mas o que o céu estava falando sobre Davi? Rei. O que os irmãos falavam sobre Davi quando ele foi levar queijo naquela batalha? Mas o que o céu estava gritando sobre Davi? Na maioria das vezes, a opinião do céu é diferente da opinião dos homens. E é por isso que nós precisamos ouvir e passar pelo processo de adoção. Estão comigo? Vamos voltar lá para ruiostessia, o processo então de se tornar filho maduro. Só que, amigos, eu não vou doutrinar isso, mas eu quero tentar explicar que também existe essa experiência. Amém? Desde os meus 17 anos eu comecei a estudar sobre isso e viver isso, até que há 2 anos atrás eu conheci um pregador, um evangelista que é missionário no Paquistão, que ele colocou palavras em tudo que eu vivi e acreditava. Alguém aqui tem dúvida que Jesus era filho de Deus? Que bom. A palavra de Deus diz lá em Lucas que quando Jesus tinha 12 anos, é a única parte na Bíblia que fala sobre a adolescência de Jesus. Diz que Jesus, ele sumiu ali, ele foi parar no meio de uma festa, ele foi parar num lugar onde ensinavam mestres. E ele estava ensinando os mestres. E a mãe dele desesperada, né, porque filho sempre corre. A mãe dele desesperada, achou Jesus lá, falou: filho. Alguém se lembra o que ele falou para a mãe dele? Alguém? Ei, mulher. Tentar aportuguesar. Sou seu filho, não. Você não é minha mãe. Porque eu sei quem eu sou, de quem eu sou filho. Isso prova que Jesus sabia que ele era filho de Deus, desde no mínimo a adolescência, e creio eu desde o nascimento. A palavra de Deus diz que Jesus e João Batista nos ventres, eles estremeciam. Ou seja, Jesus tem a identidade de filho desde antes de nascer. A palavra de Deus diz que ele foi crucificado antes da fundação do mundo, ele sempre existiu. Façamos nós, disse a Trindade em toda a criação. O Filho sempre esteve lá, até o dia que ele foi enviado à terra, Emanuel, Deus conosco. Só que olha que interessante, amigos. O processo de ruiostessia, a adoção, era um processo dos judeus, em que o pai, biológico ou não, ele reconhecia um teknon, para se tornar herdeiro e um ruios. Então o pai, ele escolhia alguma criança, seja na rua, seja um filho biológico, seja um sobrinho, e ele decide adotar, deseja transformar essa criança em ruios. Estão comigo? Que é bem importante isso. E quando ele decidia fazer isso, ele passava por um processo. Ele botava o filho dele no colo, o teknon no colo.
o filho imaturo. E ele andando pela cidade com esse filho nos seus ombros, falando: esse é meu filho amado que me dá prazer. Vocês já ouviram isso na Bíblia? Jesus, quando foi batizado por João no Rio Jordão, diz a palavra que os céus se abriram, e então todos viram o Espírito Santo descer como forma de pomba sobre Jesus. Então veio uma alta voz que disse: esse é o meu filho amado que me dá prazer. Naquele momento Jesus estava sendo adotado por Deus. Ah, mas Jesus não era filho antes? Claro que era filho, mas ele era tequinon. E por que é tão importante a gente passar pelo processo de adoção? Porque o processo de adoção é o processo que vai dar o start na nossa caminhada ministerial. Cara, não tente ser um adorador, não tente ser um evangelista, não tente ser um pregador, não tente ser um pastor, não tente ser um mestre, sem antes você entender que você é filho. Sem antes você passar por um processo de adoção, de ouvir o Pai dizer a opinião dele sobre você. Porque quando você ouvir a opinião do Pai, aí a opinião das pessoas não vão mais te ferir. Por que existe tantas pessoas feridas, mimimi na igreja de hoje? Porque poucas pessoas, na verdade, passaram pelo processo de entender que elas são filhos e filhas. E quando a gente não entende, quando a gente não passa pelo processo de adoção, de ouvir o céu falar algo sobre nós, então a gente permite que as pessoas falem sobre nós. A gente permite que os amigos da escola falem quem eu sou. A gente permite que os nossos medos falem quem nós somos. E sabe, amigos, como eu tenho aprendido sobre paternidade com meu filhinho? O meu filho não precisa fazer nada para eu amar ele. Meu filho não sabe dizer meu nome. Meu filho ainda não sabe dizer eu te amo. Meu filho ainda não sabe cantar para mim. Ele não sabe fazer um desenho. Tudo que ele sabe fazer é dá. E eu sou inteiramente apaixonado por ele. Sabe, hoje à noite, eu creio que o Pai quer adotar alguns de vocês. E Ele quer mostrar para você hoje à noite, Ele separou hoje à noite, para revelar a opinião dEle sobre você. Para que você comece a escutar a opinião dEle sobre você. O que seria do Brasil, o que seria da Baixada, se todos aqui começassem a escutar a opinião do céu? E se hoje à noite você precisa escutar isso, se você hoje à noite precisa ter um toque do seu pai, se você passou por um período de divórcio na sua casa, se você foi abandonado, se você é órfão, esse também é um chamado para você, porque hoje você vai ver que você tem e sempre teve um pai. Não sei se é possível apagar as luzes, e não vou pedir para apagar, porque Deus se move mais no escuro, não é isso. Mas é porque eu sei que às vezes é algo muito pessoal, e a gente quer manter isso mais privado. Então hoje à noite, se você veio de um lar assim, ou se você deseja conhecer o Abba, se você deseja ouvir o que o Abba tem a dizer sobre você, eu queria te chamar aqui na frente. E amigos, não tenha medo de vir até os braços dele. Não existe nada melhor na vida do que entender que você tem um pai. Isso é libertador, cara. E ser adotado por ele. Ser adotado por ele. Essa é a realidade de Jesus, o que Jesus veio fazer. Ele veio nos tornar filhos e co-herdeiros com ele, participantes de uma grande família. A igreja não é um clube, a igreja é mais do que uma religião,
A igreja não é uma instituição. A igreja é uma família. Abba. Queria convidar vocês a simplesmente começar a chamar Ele agora. Chama Ele pelo nome. Meu papai. Abba. Abba. Abba, Pai. Abba. Abba, Pai. Eu sempre estive lá. Eu sempre estive lá. Eu creio que se você teve um pai que não foi a expressão exata do seu pai eterno, do seu Abba, eu sinto que você precisa liberar ele em perdão agora. Eu sei que é difícil, mas deixa ir, deixa toda a dor ir embora, deixa toda a dor ir embora, deixa toda a dor ir embora. Receba o abraço do Pai. Deixe, deixe, deixe ir. Coloca o anel no seu filho hoje, ele te chama a família. Ele põe o anel no seu dedo. Ele põe o anel no seu dedo. Você é da família, você é da família. Seja bem-vindo, filho. Eu danço de alegria, filho. Abba, nosso Abba, nosso Abba. Espírito de adoção, cai aqui, cai aqui,
Oh, nova natureza, nova natureza, nova natureza. Nasça de novo, nasça de novo. Novo nascimento, nova identidade, um novo nome, um novo nome, um novo nome. Yerebashe karabasoto roboshe karabase. Shere karabasoto rekarabashe. Abba. Amigos, eu vejo algumas meninas aqui que foram defraudadas emocionalmente, que algum cara acabou com seu coração. Você se sentiu usada, mas eu vejo o seu papai hoje, ele estendendo a mão e ordenando que você se levante. Ele te abraça. E Ele te refaz. Ele faz tudo novo. Ele não pega seus cacos e junta e põe um super bonder. Ele faz um vaso novo. Nessa noite Ele pega os seus cacos que estão no seu coração, e Ele te levanta. Ele mostra o seu valor para Ele. Não deixa nenhum menino, nenhum homem dizer o seu valor. Hoje à noite o seu papai declara o seu valor. Ele restaura a pureza. Ele restaura a pureza. Abba, nós chamamos o seu nome. Nós te chamamos pelo nome, Abba. Toca os seus filhos e suas filhas nessa noite. Que possa entender que nós temos um Pai, nós temos um Pai. Isso, deixe a canção fluir, deixe suas palavras fluírem. Dê uma canção para sua adoção, dê um som para sua adoção. Eu te amo, Abba. Eu sou amado por ti. Eu sou amado por ti. Eu tenho uma família. Você tem uma casa. Você tem um pai. Você tem um pai. Pai de amor, não há uma só falha em você. Pai de amor, a perfeição em você. Pai de amor, não há uma
alma só fale em você, Pai de amor, a perfeição. Vamos lá, deixe toda rejeição ir, deixa toda mágoa ir. Eu sinto que existe algo que precisa sair de você nessa noite. Deixa todo medo ir embora, deixa toda rejeição ir embora, deixa todo trauma ir embora. Espírito Santo, visita cada área escura, cada área que precisa de sozo, que precisa de salvação. Seja um trauma de infância, seja um trauma de adolescência. Espírito Santo, vai fundo, vai nas áreas escuras. Existe cura aqui nessa noite, existe cura aqui nessa noite, existe libertação aqui nessa noite. Abba, meu Abba, meu Abba, meu Abba, meu Abba, meu papai, meu papai, meu papai. Oh, seja bem-vindo e cure seus filhos e cure suas filhas. Ei! Adoção, adoção. Ao som da sua voz, tudo em mim se desfaz. Te quero tão perto, até sermos um. Seus pensamentos por mim, mais que areia no chão. Se eu fosse contar, eu não pararia. Pai de amor, não há uma só falha em você. Pai de amor, a perfeição em você. Pai de amor, não há uma só falha em você. Pai de amor, a perfeição. Sua opinião me define, seus pensamentos me definem. Nosso papai, nosso papai. Nosso papai.
O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare isso. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E eu sou livre. Vamos! E eu sou livre de toda acusação, de toda mágoa. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Pai. Vamos lá, levante um som de gratidão, levante um som de ação de graças. Somos filhos, somos filhos.